Boa noite, irmãos. Irmãos, antes de mais nada, só para lembrar para vocês que eu, como os demais que já passaram por aqui, fomos convidados a participar desse ensinamento, dessas aulas que nós tivemos aqui com o Zé, e eu, como os demais, aceitei esse desafio. Um verdadeiro desafio para quem nunca dirigiu a palavra a multidões, não tão grande, né? Mas, enfim, não deixa de ser um desafio. E cada um de nós teve a missão de falar de um determinado texto, e a mim foi atribuído a falar para vocês do capítulo 1 de Marcos, do Evangelho de Marcos, do versículo 21 ao 39. Se os irmãos quiserem acompanhar, eu vou ler aqui. Talvez a minha versão seja um pouco diferente, mas é bem clara. Do 21 ao 39 do capítulo 1 de Marcos, diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficaram muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo, e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: "O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou." Então Jesus ordenou ao espírito mau: "Cale a boca e saia desse homem." Aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns aos outros: "O que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e os seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão procurando o Senhor." Jesus respondeu: "Vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o Evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim." Jesus andava por toda a Galileia anunciando o Evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. Irmãos, nada que aconteceu com Jesus, desde o seu ressurgimento, desde o seu nascimento até a sua ressurreição e subida ao céu, nada foi por acaso. Desde do planejamento, desde quando Deus planejou enviar o seu Filho ao mundo para salvar a humanidade, foi tudo plenamente pensado. Jesus, tudo que ele formou desde a criação do mundo foi perfeitamente planejado. E por último criou uma família, porque todos tinham que ter uma família, e Deus também criou a família dele. E posteriormente colocou o seu filho para tomar conta dessa família. Ou seja, Jesus tem a nossa tutela. E Deus enviou o seu filho para cuidar de nós. Portanto, nós fomos cuidados pelo nosso irmão.
Porque nós somos irmãos de Jesus, somos, porque ele falou isso, né? Quem faz a vontade do meu Pai são meus irmãos. Aí a gente vê aqui, nesse trecho que a gente leu, esses poucos versículos aqui, boa parte, uma pequena parte dos milagres que Jesus operou durante a sua trajetória. Por que todas as pessoas só procuravam Jesus para obter curas, milagres? Por que essas pessoas só procuravam para isso? E essas pessoas só procuravam para isso, a maioria, sim, poucas pessoas procuraram Jesus para falar de salvação. Poucas pessoas, a maioria procurava para isso, né? Ou seja, Jesus estava fazendo a sua obra, anunciando, ele tinha um objetivo. Jesus veio com um objetivo, já desde a sua anunciação. Isaías, quando anunciou a chegada de João Batista, quando anunciou a vinda de Jesus Cristo, tudo já com um único objetivo, que era cuidar da humanidade, salvar a humanidade. Então, quando Jesus esteve na sua trajetória, pregando o Evangelho, já depois de João Batista, ele já tinha o seu objetivo traçado, que era cuidar da humanidade, salvar aquele povo que estava em pecado. Foi para isso que ele foi enviado, e através da sua trajetória, através das suas ações, da sua vida, das suas obras, ele foi mostrando o porquê que ele tinha vindo, qual era o objetivo dele. E as pessoas foram vendo isso, e muitos acreditaram e o aceitaram, porém nem todos aceitaram. Mesmo vendo as obras, mesmo vendo os milagres, mesmo vendo a conduta, a vida que Jesus tinha, muitos deles o rejeitaram. Mesmo assim, Jesus teve a sua passagem por aqui. Essa missão não foi encerrada, essa missão foi passada para frente. Jesus fez os discípulos dele, ensinou eles, mandou eles ir pregar o Evangelho a toda criatura. Depois que ele subiu ao céu, essa missão ficou com nós, ficou com os seus discípulos, e posteriormente passada para nós, que é para isso que nós estamos aqui. Então, dito isso, tem algumas questões que a gente pode levantar. Por que essas pessoas procuravam Jesus? Será que essas pessoas eles estavam abandonados? Essas pessoas não tinham quem olhasse por eles? Todo tipo de doença, as pessoas não podiam ver Jesus. Jesus, em qualquer lugar que ele estava, as pessoas se aproximavam dele em busca de cura, de milagre, entendeu? Qualquer lugar que Jesus estava para pregar, ia na beira do lago, onde ele estivesse, as pessoas o procuravam para obterem milagre. E Jesus nunca se recusou a curar nenhum enfermo. Jesus nunca chamou ninguém, venha que eu vou lhe curar. Eram as pessoas que procuravam. Essas pessoas que procuravam Jesus estavam entendendo a missão dele e precisavam dele, como se ele fosse. Eles entendiam que ele era o Pai. Como a gente sabe, a missão de cuidar do filho, ela é atribuída ao Pai. E esses filhos reconheciam Jesus como Pai, e era para ele que eles pediam socorro. Era para eles que ele pediu socorro. Como o paralítico que falou: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus falou: eu quero, você está curado. Jesus nunca chamou ninguém: venha para cá que eu vou lhe curar. Eles procuravam o Senhor e o Senhor os curava. Então, vamos aqui refletir um pouco sobre esses milagres que Jesus fez. Esses milagres, Jesus operou mostrando o poder que ele tinha perante aquele povo, o poder que Deus tinha lhe dado. Foi o Pai que lhe ordenou, o Pai que lhe deu essa autoridade. Ele mesmo falou: todo poder foi me entregue no céu e na terra. Todo poder, todo. Esse poder para curar, para batizar, para salvar, foi entregue pelo Pai. Então, ele tinha a autoridade que o Pai lhe deu. O versículo 21,
acompanhado de seu discípulo, o qual ele já estava fazendo o seu discipulado. Jesus não só curava, ele pregava o evangelho, que era uma das suas missões, pregava o evangelho e fazia discípulos porque era isso que ele estava para fazer, para passar essa missão para frente. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. A sinagoga era o lugar onde ele era utilizado para ele pregar o evangelho para aquelas pessoas. Então ele, já acompanhado dos seus discípulos, foram pregar. As pessoas que escutavam ficaram admiradas, porque ninguém ensinava ali com tanta sabedoria como ele. Então isso era motivo de espanto, aquelas pessoas acostumadas a ouvir pregações ali dos mestres da lei, porém não com tanta sabedoria como Jesus estava ensinando. Foi ali que aquele homem usado pelo demônio chegou perto de Jesus, não para pedir socorro. Aquele homem endemoniado chegou ali para confrontar com Jesus. Ele não foi pedir socorro, ele foi confrontar. Porém, Jesus não estava ali para ser confrontado. E o que ele falou? Calha a boca e sai desse homem. Aquele homem estava se sentindo ameaçado, aquele demônio estava se sentindo ameaçado. Então ele foi ali para confrontar com Jesus. Jesus falou simplesmente, calha a boca e saia. E ele saiu. Isso foi um motivo de espanto para aquele povo, porque aquele povo nunca tinha visto ninguém com tamanha autoridade e muito menos contra espírito, contra demônios. E daí eles falaram, o que é isso? Que ensinamento, que poder que esse homem tem, que até os espíritos têm medo dele? Eles nunca tinham visto algo assim tão inusitado. Isso daí fez a fama de Jesus se espalhar. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão, de André. Não por acaso ele foi para ali, ele poderia ter ido para a casa de qualquer um outro, mas ele foi para a casa de Simão, achou aquela senhora doente ali. Será que foi por acaso? Não, Jesus, nada foi por acaso. Ele foi ali, ele já sabia que ali tinha alguém que precisava dele, que era a sogra de Simão. E ele poderia ter ido para uma casa de outro qualquer, mas ele foi para ali. Quando ele chegou lá, achou aquela senhora doente e ele curou. Ele chegou perto dela, segurou na mão dela, ajudou a se levantar, a febre saiu da mulher e ela cuidou deles. Depois disso, levaram Jesus, depois do pôr do sol, à tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Mais uma vez, Jesus é procurado por milhares de pessoas, centenas de pessoas, em busca de milagres, todo tipo de doença, paralítico, endemoniados, atrofiados, todo tipo de doenças. Parece que naquele tempo não tinha quem cuidasse da saúde, tinha que ser Jesus. E Jesus era o Pai e os filhos estavam pedindo socorro ao Pai. Essa que é a grande verdade. É isso que o texto nos leva a entender. Que todo tipo de doença não tinha quem cuidasse e as pessoas procuravam Jesus. E Jesus prontamente os atendiam. No versículo 33, fala que todo o povo da cidade se reunia em frente à casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doença, expulsou muitos demônios. Eles não deixavam que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Por que Jesus fez isso? Jesus precisava de um lugar tranquilo para ele ficar orando, pedindo sabedoria ao Pai, para ele continuar a missão dele. E foi por isso que ele foi para aquele lugar. Jesus sempre fazia isso. Aliás, na Bíblia ele nos ensina que quando nós quisermos buscar a Deus, que nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e oramos a Ele. E Jesus, ele procurava um lugar tranquilo para ele fazer isso. E foi para cima do monte. Simão e seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. Sentiram falta, né? Perceberam que Jesus não estava ali e começaram a procurar Jesus. E quando o encontraram, o que eles falaram?
Todos estão te procurando, Senhor. Jesus respondeu: vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Jesus, já preparado, sentindo que estava perto da sua missão, ele foi com aqueles discípulos pregar o evangelho em toda a Galileia, continuando fazendo os seus milagres, anunciando a salvação e fazendo milagres, expulsando demônio. Jesus estava fazendo o papel de um pai de família que cuida da sua família. Todos nós sabemos quais são as atribuições que o pai de família tem, que é cuidar dos seus filhos. O filho, quando está enfermo, a primeira coisa que ele faz é pedir socorro para o pai. E Jesus era isso que ele fazia. Os filhos vinham pedir socorro e ele vinha, e através das suas obras, ele foi fazendo seus milagres, pregando o evangelho, e isso foi fazendo com que as pessoas, muitos acreditassem, muitos o aceitassem e outros não. Felizes aqueles que aceitaram através das obras de Jesus e reconheceram Jesus como Salvador. Aqueles a quem ele curou, aqueles que ouviram a sua mensagem, muitos ouviram e não o aceitaram, e muitos ouviram e aceitaram. Teve muitos que Jesus nem precisou chamar, por exemplo, como Zaqueu, por exemplo. Jesus não chamou Zaqueu para o seguir, foi Zaqueu que foi em busca de Jesus, e teve muitos outros. Então, essa que é a mensagem que Jesus passou para os seus discípulos, passou para nós, e nós somos encarregados de passar essa mensagem para frente, pregar a palavra de Deus como Ele nos mandou, anunciar o seu evangelho, porque foi Ele que nos mandou. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. A nossa missão aqui é essa, para passar a palavra de Deus para frente, pregar o evangelho e anunciar a vinda de Jesus Cristo. Para isso nós estamos aqui, dando bons testemunhos com a nossa conduta, com a nossa convivência. Isso também é muito importante, porque não adianta nós pregarmos uma coisa e fazermos outras. Nós temos que praticar aquilo que nós pregamos. Que Deus nos dê entendimento, nos dê sabedoria, que nós possamos cada dia estar mais consciente do que nós estamos aqui para fazer, que nós possamos encaminhar essa obra de Deus à frente. Que Deus nos abençoe. Amém.